Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 6. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 16. Efésios, capítulo 6, versículo 16 a seguir a nossa meditação. Vamos à leitura da Santa Palavra de Deus. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, e sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Vou repetir. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir no dia mau. Glória a Deus, Jesus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Tíquico, o portador desta epístola. Saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, já passamos de imediato para a nossa meditação na Santa Palavra de Deus, a partir do versículo de número 16, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas a nossa leitura será a partir do versículo 13, porque também faz parte do contexto da mensagem. Mas a meditação, versículo 16 a seguir. Amém?
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, nós podemos ver aqui, né, que a palavra de Deus nos instrui aqui sobre essas coisas todas, sobre essa fórmula toda aqui de revestimento, para que nós possamos resistir, né? Resistir, né, os dardos inflamados do maligno, né? Porque o homem, ele não enfrenta Satanás para nada, ele não tem que se preocupar com Satanás. Satanás existe, Satanás está aí, né? Ele vive zanzando pelo meio da terra, né? E de modo que nós não devemos nos preocupar com ele, né? A nossa preocupação, né, a preocupação que nós temos de ter é na obediência à santa palavra de Deus, né? Quem cuida, porque o diabo, Satanás, demônios, toda a casta maligna, ela é invisível, porque ela é espírito, né? Com os nossos olhos da carne, jamais nós poderemos ver. Então nós não temos como nos defender dele, né? Ou dessa legião toda, dessa casta toda. Nós não temos nenhuma arma para que nós possamos nos defender deles, né? A não ser através da nossa obediência à santa palavra de Deus. Somente poderemos estar livres das astutas ciladas do diabo, né? Somente poderemos estar livres, resistir, né, os dardos inflamados do maligno, somente através da nossa obediência à santa palavra de Deus. Através de todas essas preparações das quais nós somos advertidos, somos primeiramente instruídos, advertidos, somos alertados, né, e somos recomendados para que nós, o que devemos fazer, o que precisamos fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, somente através desse revestimento que vem sobre as nossas vidas, né? E é necessário que nós tenhamos, né, esta graça tão excelente, tão especial, chamada fé. A palavra de Deus afirma, né, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora resta somente estas três: a fé, a esperança e a caridade. Agora resta somente estas três. Ou seja, não adianta você espernear, em hipótese alguma, né, de qualquer outra forma, para você ter esse revestimento de poder, você se livrar das astutas ciladas do diabo, para você estar firme, né, contra os dardos inflamados do maligno. Não tem outra forma ou fórmula de você conseguir esse revestimento. É somente através da graça de Deus. Tudo é por fé, irmãos. Fé e graça que vem sobre nós por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro nos alerta tanto em 1 Pedro 5,8 como em 2 Pedro 3,18. Nessas duas mensagens está bem claro, né, a forma que nós temos que buscar, que lutar para nos defendermos, né, das astutas ciladas do diabo, né. Resistir firme, né, os dardos inflamados do maligno. E esse revestimento, irmãos, ele começa. Nada disso é possível em nossas vidas se não passar pela fé. É preciso ter fé. Fé em Deus, né. São poucas letras, são duas letrinhas, né, das quais nós precisamos estar com ela firmada no nosso coração, em nossa mente, em nossas ações,
em nossos atos, em nossas atitudes, né? Tudo para o bem, né? Buscando sempre com fé, né? A palavra de Deus afirma categoricamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se é impossível, é porque não é possível. Você não tem nenhuma outra arma para que você possa agradar a Deus, a não ser através da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais a Santa Palavra de Deus: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O que é fundamento, irmãos? Tudo que você pensar em fazer, em praticar, tudo que você pensar que você precisa fazer nesta vida, né, é necessário ter um fundamento, né? Para tudo existe um fundamento, né? Para tudo tem um fundamento. Até uma questão que você vai apresentar em qualquer lugar, você tem que fazer uma fundamentação em cima da sua tese, né? Uma tese bem fundamentada, né? Ela realmente tem um grande avanço, porque ela está bem fundamentada, está alicerçada, ela tem a base, né? Só que a fé, a base é assentada em cima da fé, que busca o alicerce, é mais embaixo. É mais embaixo, ele é para baixo. É como a raiz de uma grande árvore bem frondosa. Uma árvore de 100 anos, que precisa uma meia dúzia de homens ou até mais para poder abraçar esta árvore ou abracá-la, né? Esta é uma que tem raiz profunda, né? Isso chama fundamento. Esta árvore, nada derruba esta árvore, né? Porque esta árvore tem um fundamento profundo, né? É como uma casa bem alicerçada, né? Uma casa é como um indivíduo que alicerça sua casa na rocha, que diz a Santa Palavra de Deus. É uma parábola, irmãos, para o homem entender, né, que uma casa que é bem alicerçada, vocês viram lá no Rio Grande do Sul, essas enchentes que está dando lá agora, que está arrasando com tudo, nunca vista antes igual, né? Aqueles prédios, aquelas casas, aquelas edificações que resistiu e não parou de pé, elas foram bem alicerçadas, bem fundamentadas no conhecimento do engenheiro, no material utilizado, em tudo aquilo que foi colocado ali, escolhido a dedo. O engenheiro escolheu ali milimetricamente, né, através do computador, né, analisando tudo, né, que foi colocado ali, que não caiu, né, porque foi bem fundamentado, né, está profundo. Vocês já viram, foi a autodestruição que teve lá, uma coisa assustadora, né? Tudo que caiu ali, irmãos, é porque não tinha esse alicerce, essa fundamentação da qual a palavra de Deus nos dá o exemplo aqui, né? E as nossas vidas, irmãos, é da mesma forma, né? Os prédios, as edificações que pararam de pé, parou porque estava bem alicerçada, bem fundamentada, né? Assim é a nossa fé. Quando você tem uma fé viva e eficaz, uma fé pura em Deus, ainda que pequenininha, mas se for pura, o Senhor aumenta a sua fé. O Senhor aumenta a minha fé. Ele aumenta a nossa fé. E a nossa fé cresce. E nós vamos ficando forte, né, de maneira que nós damos conta de resistir. Não é que nós damos conta, não, irmãos. Nós somos todos iguais sem Cristo, né? O que faz a diferença na vida do homem, na vida da mulher, né, é exatamente a graça de Deus, né? É o revestimento de poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Fora disso, nós somos mais ou menos, um homem se equivale ao outro, uma mulher se equivale a outra, né? A não ser na inteligência que existe uma grande diferença, porque estudou mais, teve mais poder aquisitivo. Mas caso contrário, na força bruta, de cara dura, né, é basicamente a mesma coisa. Difere muito pouco um do outro, difere muito pouco uma da outra. Basicamente, nós damos conta de executar as mesmas tarefas, a não ser através do conhecimento, da sabedoria e do entendimento, ou da teoria também. Isso também faz diferença, né? Mas, então, demais, o grande revestimento na vida de um homem chama-se poder de Deus. E esse poder nos é dado através da graça, da nossa fé, graça
e justiça que nós praticamos, que nós andamos no dia a dia. Então, é através dessas três atitudes, desses três pilares, que o homem consegue ser um homem poderoso, né, na graça de Deus. Né? Fé, justiça e graça. Ou fé, graça e justiça. Mas tudo começa pela fé. Né? É do qual a palavra fala aqui de maneira clara, transparente, para que nós possamos resistir, né? Estarmos firmes, né? Resistir os dardos inflamados do maligno. Né? É como você pegar uma metralhadora, né, e atirar naqueles robôs. Né? Antigamente, quando eu tinha televisão, graças a Deus hoje eu não tenho mais, eu assistia os filmes e via aqueles filmes aqueles filmes de ficção, né? Aqueles robôs, né, que era crivado de balas para que pudesse matá-los, aqueles robôs que matavam todo mundo, né? E eles crivavam de bala e balançava, mas não caía. Tomava ali mais de 100 tiros e não caía, batia firme. E o maligno, irmãos, os dardos inflamados sobre a vida do homem é semelhante àquilo, né? E o homem não cai. Ele não cai porque ele está revestido de poder, e de poder que vem do alto, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. Exatamente fundamentado como esta palavra, né, dessa palavra aqui. Né? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Se você não vê, como é que você vai lutar contra algo que você não vê? Você não tem arma letal que você possa usar para lutar contra essas coisas todas. Somente através do revestimento do poder que vem do alto, que nos é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos quais o fundamento é fé, justiça e graça, ou fé, graça e justiça. Não é de outra forma, irmãos, é somente assim. Né? E a fórmula é, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo ficar firmes. Esse ia um pé atrás. E havendo, então, você buscou antes de precisar. Quando veio a tempestade, você já tinha saldo. Eu falo muito isso nas minhas pregações na igreja. O homem, de um modo geral, a mulher, para ficar mais claro, também, né? Nós precisamos, o crente, nós precisamos ter saldo na salva de Deus. Nós colocamos na salva da igreja as nossas ofertas, alçadas e espontâneas. Nós colocamos nossos dízimos, né? O dizimista fiel, né? E o homem, isso você coloca tudo na salva da igreja, né? E Deus abençoa a sua, a minha e as nossas vidas financeiras de forma que não nos falta. Não falta pão na nossa mesa, não falta dinheiro para nada. Você paga tudo as contas no final do mês, você vai no supermercado, faz a compra, você paga a prestação do carro, da casa, né? Você paga tudo e ainda sobra algum dinheiro. Porque você faz votos na igreja, você dá oferta na igreja, alçadas e espontâneas, e você devolve o dízimo, e ainda por cima você é dizimista fiel. Então Deus te abençoa como nunca a sua vida financeira. Né? Mas as demais coisas na sua vida dependem desse revestimento de poder que vem do alto. Você precisa, principalmente para a salvação, os seus relacionamentos, de um modo geral, né? 24 horas por dia, e a salvação da sua alma para o reino de glória do Senhor. Né? Você depende de estar revestido desse poder todo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Tudo ficou firme, irmãos, depois que você fez essas coisas todas que eu acabei de falar aqui. Não é fazer uma, ou fazer muitas e deixar algumas, ou fazer praticamente todas e deixar uma. É preciso fazer todas elas. Né? É preciso deixar todas elas. Jesus disse isso para os escribas e fariseus.
né, sobre o cominho. Né? A parábola do cominho, Jesus falou isso para eles, sobre essas coisas todas. Né? Que ele dava o dízimo até do coentro do cominho, mas não fazia o principal. Né? Jesus disse isso. E aqui a palavra nos instrui exatamente sobre isto. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês viram que não é alguns, não é uns, é todos. Toda a seta maligna que for lançada contra ti não te atingirá. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sobre tudo isto, com fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.